Cleveland, 1865. O mercado de refinarias de petróleo é um caos. Preços instáveis. Concorrentes sem método. Desperdício em toda a cadeia. Um jovem contabilista de 26 anos olha para isso e pensa algo que nenhum outro empresário havia pensado antes. Não preciso vencer os concorrentes. Preciso que eles não consigam existir sem mim. Nas décadas seguintes, John D. Rockefeller controlou 90% do refino de petróleo dos Estados Unidos. Mais do que qualquer presidente americano, havia controlado qualquer setor da economia na história do país. Mas aqui está o paradoxo que vai guiar esse vídeo. O sistema que ele construiu foi tão eficiente, tão colossal, tão perfeito, que o próprio sucesso dele criou a única coisa capaz de destruí-lo. Esta é a história de Rockefeller. E do dia em que o mercado percebeu que ele era grande demais para ser deixado sozinho. John D. Rockefeller não construiu apenas uma fortuna. Ele construiu o modelo moderno de poder corporativo. Essa frase é o ponto de partida perfeito para entender por que a história dele continua tão incômoda até hoje. Rockefeller não representa só riqueza. Ele representa a transformação da riqueza em estrutura, influência e comando. O que ele fez com o petróleo não foi simplesmente vender um produto. Foi criar uma lógica de dominação que ajudou a moldar o capitalismo industrial americano e, ao mesmo tempo, a reação contra esse mesmo capitalismo quando ele passou a parecer grande demais para ser contido. Em outras palavras, falar de Rockefeller não é apenas falar de dinheiro. É falar de como o dinheiro pode deixar de ser consequência e virar sistema. De como um homem pode transformar eficiência em poder e poder em uma presença tão grande que o mercado inteiro passa a orbitar ao redor dele. A ascensão dele começa de forma quase clássica. Jovem, ambicioso, disciplinado, atento à eficiência. Rockefeller olhou para um mercado caótico e enxergou oportunidade onde os outros viam apenas fragmentação. Em Cleveland, ele começou a organizar refinarias, reduzir desperdício, integrar processos e comprar concorrentes. A Standard Oil não cresceu só porque vendia petróleo. Ela cresceu porque Rockefeller entendeu que controlar a cadeia inteira valia mais do que vencer uma disputa isolada. Aos poucos, o que era uma empresa virou um sistema. E esse sistema não dependia apenas de produzir mais ou vender melhor. Dependia de pensar em escala, em logística, em integração vertical, em vantagem estrutural. O que Rockefeller criou foi algo maior do que um negócio bem-sucedido. Ele criou uma máquina de concentração de poder. E é aqui que a história precisa ficar sombria de verdade. Porque o homem que dominou o petróleo também descobriu algo ainda mais perigoso do que riqueza. O que acontece quando o mundo percebe que você controla demais. Essa é a parte em que a narrativa deixa de ser apenas admirável e passa a ser inquietante. Rockefeller não se tornou uma figura controversa por acaso. Quanto mais a Standard Oil crescia, mais ela deixava de parecer uma empresa e mais passava a parecer um mecanismo de captura do mercado. O que antes podia ser vendido como eficiência, começou a ser lido como monopólio. E monopólio, no imaginário público, quase sempre significa o começo de uma ameaça maior do que o lucro. Porque quando um homem ou uma empresa concentra tanto poder que os concorrentes deixam de competir em pé de igualdade, a discussão muda de patamar. Já não se trata apenas de sucesso empresarial. Passa a ser uma questão de ordem econômica, de legitimidade pública, de limites morais e de até onde uma sociedade está disposta a tolerar a concentração de poder em mãos privadas. Agora entra a sombra central do roteiro. Rockefeller era um gênio da eficiência, ou o arquiteto do monopólio mais assustador da história americana? Essa pergunta precisa atravessar o vídeo inteiro. Cada conquista dele deve ser filtrada por essa dúvida. Cada avanço precisa carregar duas leituras: genialidade ou perigo. Essa duplicidade é o que dá profundidade ao personagem e impede que a narrativa vire um elogio seco ou uma acusação simplista. O público não está só assistindo a uma trajetória de sucesso. Está assistindo a uma colisão moral entre ordem e excesso. E isso é o que sustenta o interesse por mais tempo. Porque o espectador sente
que existe algo em disputa para além dos fatos. Existe uma batalha interpretativa. Rockefeller não é apenas um personagem histórico. Ele é uma pergunta em forma de personagem. A construção do império é onde essa ambiguidade fica mais forte. Rockefeller não apenas cresceu, ele reorganizou o mercado em torno de si. Standard Oil passou a controlar refinarias, transporte, rotas e preços, deixando concorrentes cada vez mais sem espaço. A lógica dele era brutalmente coerente: eliminar desperdício, absorver fragilidade, concentrar força. Esse método produziu eficiência real, mas também criou um tipo de poder que parecia ultrapassar os limites normais da competição. E quanto mais isso acontecia, mais a figura dele se tornava um símbolo do problema que o país ainda nem sabia nomear direito. Havia algo de impressionante nessa máquina empresarial, mas também algo profundamente desconfortável. Rockefeller passou a encarnar a contradição central do capitalismo industrial: a capacidade de gerar progresso ao mesmo tempo em que comprime, elimina e centraliza. Aí vem o primeiro ponto de virada. O que colocou Rockefeller no topo também começou a criar sua vulnerabilidade. Quanto mais a Standard Oil crescia, mais chamava a atenção. Quanto mais dominava, mais provocava a reação. Quanto mais parecia invencível, mais se tornava alvo. E esse detalhe é fundamental, porque ele quebra a linha narrativa comum. A história não é apenas ele venceu e depois caiu. A história é: o próprio sucesso dele produziu as condições para a reação que viria depois. Isso dá densidade ao roteiro e torna a trajetória mais dramática do que uma simples cronologia empresarial. Em termos narrativos, isso é poderoso porque cria a sensação de destino construído pelo próprio personagem. Rockefeller não foi derrubado por um acaso. Ele ajudou a fabricar, com sua própria expansão, o ambiente em que a contestação se tornaria inevitável. A reação pública, então, ganha corpo. Jornalistas, reformadores e políticos começaram a tratar Rockefeller como o rosto de algo maior: o excesso de poder corporativo sem freios. Ida Tarbell foi um nome central nesse processo, ajudando a consolidar a imagem de Standard Oil como uma força que havia ido longe demais. Em seu trabalho, ela reuniu documentos, testemunhos e entrevistas para expor práticas agressivas da empresa, e isso ajudou a moldar o sentimento público contra o império de Rockefeller. Nesse ponto, ele já não era apenas um empresário. Ele era um símbolo. E símbolos concentram admiração e ódio na mesma medida. Quando uma figura deixa de ser interpretada apenas pela própria biografia e passa a representar um problema social maior, a narrativa muda completamente. Rockefeller se tornou isso: o rosto de uma era em que a riqueza privada parecia grande demais para ser deixada sem controle. Agora entra o plot twister. O mesmo sistema que transformou Rockefeller no homem mais poderoso do petróleo também criou o alvo perfeito para destruí-lo publicamente. Essa virada é forte porque muda o eixo da história. O problema não foi apenas o tamanho do império, mas o fato de que esse tamanho acabou tornando a Standard Oil politicamente insustentável. O que parecia blindagem virou acusação. O que parecia vitória virou argumento contra ele. A construção do império já continha a semente da resposta que viria em seguida. E isso é o tipo de twist que faz a audiência repensar tudo o que ouviu até aqui. A leitura do personagem deixa de ser linear. Ele não é apenas o homem que subiu e depois foi confrontado pelo mundo. Ele é também o homem cuja própria lógica de expansão gerou a reação que o cercou. O preço do poder aparece então sem disfarce. Monopólio não produz só fortuna. Produz medo, desconfiança, pressão, vigilância e reação institucional. Rockefeller passou a ser associado a um problema estrutural da economia americana. A Standard Oil já não era tratada apenas como uma empresa dominante, mas como uma ameaça ao equilíbrio de mercado. Isso abre caminho para o clima antitruste e para o clímax histórico da narrativa. A crítica não era somente moral, era política, jurídica e econômica. O debate deixou de ser Rockefeller é eficiente e passou a ser: uma sociedade pode permitir que alguém concentre tamanho poder sem freios?
E essa pergunta é muito mais forte do que um simples conflito entre empresários e concorrentes. Ela coloca em jogo a própria estrutura do país. O desmembramento de 1911 é o ponto de explosão. O império, que parecia incontornável, foi oficialmente quebrado em 34 empresas independentes pela Suprema Corte, que considerou a Standard Oil um monopólio ilegal. Narrativamente, esse momento deve soar como o ápice da reação pública e jurídica contra aquilo que Rockefeller construiu. O público precisa sentir que aquilo não foi um detalhe técnico nem uma simples decisão administrativa. Foi um gesto histórico de contenção de poder. Um recado do Estado para um dos homens mais influentes do país. Mas aqui está o detalhe que torna tudo mais interessante. O desmembramento não apagou Rockefeller como personagem histórico nem destruiu sua relevância financeira. Em vez disso, ele continuou extremamente rico e as empresas resultantes seguiram ganhando importância ao longo do tempo. Isso torna a história ainda mais paradoxal, porque o golpe institucional não resolveu o enigma do poder, apenas o transformou. E é por isso que o segundo gancho de retenção funciona tão bem. Mas a parte mais estranha da queda de Rockefeller é que ela talvez não tenha sido uma queda de verdade. Essa frase é poderosa porque promete um paradoxo. O público já entende que houve derrota simbólica, mas ainda não sabe como interpretar a continuidade do poder dele depois disso. E essa dúvida segura a atenção até o final. Foi destruição real? Foi adaptação? Foi apenas a mutação de um mesmo poder para uma nova forma? Esse tipo de pergunta mantém o vídeo vivo emocionalmente. E em vídeos longos, isso é essencial. O espectador não precisa apenas entender a história. Ele precisa querer descobrir o que a história significa. O paradoxo final é justamente esse. A queda dele não o eliminou completamente. O desmembramento da Standard Oil não destruiu sua presença histórica e financeira como muita gente imagina. Ele continuou rico, continuou influente e continuou sendo lembrado não apenas como monopolista, mas também como filantropo. A partir de certo ponto, Rockefeller começa a trabalhar ativamente sua imagem por meio de doações, fundações e instituições. Isso não remove as críticas, mas adiciona outra camada ao personagem. Ele não apenas construiu riqueza, construiu também memória. E memória é uma forma de poder muito mais durável do que dinheiro, porque ela define como as pessoas serão lembradas depois que os números deixarem de importar. Essa camada é importante porque impede o vídeo de terminar em um retrato plano. Rockefeller foi, ao mesmo tempo, símbolo de excessos do capitalismo e figura central da filantropia moderna. Foi criticado por concentrar poder, mas também celebrado por remodelar parte de sua fortuna em grandes causas públicas. Essa contradição é o que torna a história dele tão potente para o canal. Ele não é apenas o homem que dominou o petróleo. É também o homem que transformou a própria fortuna em legado. E isso é muito mais interessante do que uma simples história de ganância. O personagem fica maior, mais contraditório e mais difícil de reduzir a um único rótulo. Mas existe um ponto ainda mais profundo nessa história. Rockefeller mostrou que a relação entre riqueza e legitimidade é sempre instável. Você pode construir um império, dominar um setor inteiro e ainda assim precisar disputar a forma como o mundo vai interpretar sua existência. No começo, a eficiência dele parecia virtude. Depois, a mesma eficiência passou a ser vista como ameaça. Mais tarde, quando ele usou sua fortuna para construir fundações e financiar projetos sociais, tentou virar parte de uma resposta moral ao que havia sido acusado de fazer. Em outras palavras, Rockefeller entendeu que o poder não se sustenta só com controle econômico. Ele também precisa de narrativa, precisa de imagem, precisa de reconstrução simbólica. E isso explica por que sua figura continua tão forte até hoje. A pergunta final, então, fecha tudo de forma ideal. Rockefeller foi derrotado pelo sistema que criou ou foi inteligente o bastante para sobreviver à própria destruição? Essa é uma boa conclusão porque não resolve demais. Ela sintetiza ascensão, monopólio, reação, ruptura e permanência. Ruptura e mais importante,
Ela deixa o espectador com a sensação de que o poder, às vezes, não desaparece quando é atacado. Ele apenas muda de forma. Rockefeller não precisa terminar a história como vencedor absoluto ou derrotado absoluto. O que o torna fascinante é justamente o fato de que ele permanece entre essas duas condições. Ele é o homem que dominou o petróleo, assustou o país, enfrentou a reação pública, viu seu império ser desmembrado e ainda assim sobreviveu para transformar ruína em legado. No fundo, a história de Rockefeller é uma história sobre a sedução e o custo do controle, sobre a forma como um homem pode organizar um caos econômico até transformá-lo em poder absoluto, sobre como esse mesmo poder, quando passa do limite, vira alvo, e sobre como até uma derrota pode ser reinterpretada como continuidade. É por isso que ele ainda importa, não só como personagem histórico, mas como símbolo de uma verdade desconfortável. Quando o poder fica grande demais, ele cria sua própria sombra, sua própria reação e, às vezes, até a própria sobrevivência.